Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a sequência dos nossos estudos dos 15 princípios. No último encontro, nós falamos causa e efeito associando com perispírito. Tenho certeza que a gente não conseguiu esgotar todo o tema, todo o assunto. Tenho certeza que ficaram muitas dúvidas. Se quiserem trazer para a gente hoje, para a gente dar continuidade a falar, fiquem à vontade. Ajudam, inclusive, a gente a continuar esse estudo e falar sobre o perispírito. Ao longo do estudo de causa e efeito, a gente também volta, se necessário, fala de novo, reforça aquilo que nós já falamos. Mas hoje a ideia é a gente dar sequência e fazer a associação de causa e efeito com evolução. Mas antes, nossa prece. Estava aqui, inclusive, aguardando ali, ouvindo a prece de Cáritas. E ela é engraçada, porque ela foi uma sequência. Foram duas vezes a prece de Cáritas, em duas interpretações muito bonitas. Uma voz feminina e outra uma voz masculina, cada um com a sua interpretação, que só realça a beleza e a intensidade da prece de Cáritas. Então, convido a todos a nos acalmar, nos elevar em espírito. Lembrarmos da prece de Cáritas que nos auxilia a reconhecer o nosso lugar, reconhecer o nosso momento, reconhecer que somos ainda, Senhor, necessitados de conhecimento, de amparo, de dedicação, de humildade, de simplicidade. E que aqui estamos, Senhor, reunidos em busca desta orientação, em busca deste entendimento. Que os nossos corações puros e simples possam receber o Teu Evangelho em toda a sua pureza, em toda a sua riqueza, em todo o seu ensinamento. Que nos coloquemos em posição de humildade, de simplicidade, para acolher os Teus ensinamentos. Esteja conosco o Senhor, nosso Mestre, a espiritualidade angélica que sempre nos intui e nos acompanha. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos tentar, mais uma vez, dar sequência aqui nesse trabalho, falar de causa e efeito e evolução. A gente encerrou falando sobre o perispírito. Eu acho que ficou acho que não é que ficou bem entendido, mas isso enriqueceu bastante o nosso conhecimento em relação a como que causa e efeito está ligada ao perispírito, quais as consequências que o perispírito recebe, como ele provoca, como que ele se envolve em tudo que a gente escolhe e nas consequências dessas escolhas, os resultados disso. A gente viu na função organizadora, que é onde a gente efetivamente vai sentir os reflexos disso, os efeitos dessas escolhas, ficam muito mais latentes e evidentes para a gente, porque é físico. A maior parte daquilo que a gente vê na função, que reflete na função organizadora, é físico, Então, a gente tem quantos e quantos casos relatados no Evangelho de efeitos, das escolhas que nós fizemos no passado. Tem os casos dos cegos de nascença, que Jesus traz para a gente no Evangelho, que aí os apóstolos perguntam, mas se eles são cegos de nascença, o que eles fizeram no passado? Nem sempre é o que eles fizeram. Podem ser apenas uma provação, é uma escolha que se faz também. Então,
se reflete dessa forma. Aí a gente lembra muito da questão do se uma mão, se a tua mão lhe é motivo de escândalo, cortai-a. Né? Isso também é reflexo da lei de causa e efeito, e que se reflete, se reflete no perispírito, na formação do novo corpo de encarnado, da reencarnação. Né? Então a gente vê tudo isso acontecendo de forma muito clara, muito óbvia, em várias passagens que a gente tem do Evangelho. A mulher egoísta, nos cegos, nos tantos casos que tem lá que demonstram para a gente de forma muito clara. Né? Então vamos hoje. Causa e efeito e evolução. A gente estava bem meditando o último vídeo de evolução, esse final de semana. E quando a gente fala de evolução, a gente começa a entender que a gente só evolui começa efetivamente a evoluir a partir do momento que a gente começa a viver as consequências, viver os efeitos das nossas escolhas. A gente vê tudo isso acontecendo à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai andando, progredindo, né? Então, todo o processo evolutivo, ele só acontece diante das escolhas e das consequências dessas escolhas. Não há evolução se a gente não se movimentar, se eu não fizer escolhas, se eu não viver as causas delas, sejam elas boas ou ruins. A gente tem um hábito de sempre achar que escolha e efeito dessa escolha é sempre ruim, é sempre algo que nos traz sofrimento. Mas não. Muitas escolhas que nós fazemos nos levam para um bom caminho, nos trazem bons resultados. Né? E a gente tem aprendido aqui na doutrina, no Evangelho, a fazer escolhas boas. É isso que a gente tem feito aqui. É isso que o estudo da doutrina, o estudo do Evangelho, nos propicia a ter entendimento sobre nós mesmos para que possamos fazer melhores escolhas. Já nos disse Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Para quê? Porque só me conhecendo eu vou saber exatamente o que eu busco, o que eu quero, aonde que eu quero chegar. Não é porque as leis divinas, não é porque tudo nos puxa para frente e para o alto que eu vou seguir naturalmente. Não. Dói, como a gente lembra muitas vezes desta situação, em que somos puxados para frente e para o alto, somos empurrados às vezes, né? Dói, porque muitas das vezes nós vamos contra a nossa vontade. Muitas das vezes nós persistimos em continuar estagnados onde nós estamos. E assim a gente não evolui. A gente fica parado. Causa e efeito. Escolha. Não é? Então a gente falou no último encontro a respeito de que Jesus nos convida a levantar, carregar a nossa cruz, pegarmos a nossa cruz e segui-lo. E aí a gente começou a entender, mas eu acho que todo mundo aqui já entendeu muito bem isso, estava muito claro, que a nossa cruz são os erros e as escolhas que nós já fizemos que foram equivocadas. A nossa cruz é aquilo que dói em nós e que nos impede no progresso, que nos impede de seguir adiante. E despertar para esse entendimento, para entender que
eu sou o único causador das minhas dores e eu sou o único responsável pelo ponto e pelo momento em que eu estou, aí a gente começa literalmente a entender causa e efeito e evolução. Porque causa e efeito, eu tenho falado muito disso aqui, causa e efeito, nós ainda vamos continuar por muito tempo entendendo que causa e efeito é dor. Se não tiver um efeito que dói, eu não vou para frente. Se a minha escolha me trouxer, me levar a um efeito bom, positivo, eu vou ficar no mesmo lugar. Porque aquilo é confortável, aquilo é gostoso. Aquilo não me incomoda. E, infelizmente, nós só conseguimos andar quando dói. É o exemplo que a gente já ouviu aqui algumas vezes, do chicote no lombo do burro. Não é? Que vai batendo na capa de couro, o burro assusta com o barulho e anda, daí a pouco ele acostuma. E nós já nos acostumamos com a batida no couro, na capa de couro. Que aí não dói, já sei que só faz barulho. Então, se só faz barulho, para que eu vou andar? Para que eu vou me movimentar? Vou continuar ali. Mas na hora que vem no lombo, opa, agora foi diferente. Aí eu dou um jeito de seguir adiante. Dou um jeito de andar, literalmente. Né? Então, o que nos move de verdade são as escolhas não ruins, mas equivocadas que nós fazemos. Porque a gente se vê obrigado a voltar e corrigir aquilo para seguir adiante. Né? Então, a evolução de cada um de nós, ela só vai acontecer nessas horas. Me veio aqui uma ideia de Zaqueu. Zaqueu mesmo, subiu na árvore, foi isso? Isso, Zaqueu. Cobrador de impostos, rico, respeitado pelas posses que tinha. Quando viu Jesus naquele momento, opa, eu preciso vê-lo. O que ele fez? Aí é que vem as simbologias dentro do Evangelho, que é homem de estatura baixa, que queria ver Jesus passando na multidão, sobe em uma árvore para vê-lo. No meio da multidão, Jesus o vê e diz que vai ceiar à casa dele, vai ao jantar na casa dele, naquela noite, naquele dia. O que Zaqueu estava buscando ali? O que incomodava Zaqueu para ele ir buscar Jesus? Alguma coisa doía. Alguma coisa o incomodava. Quando o incomodou, ele buscou. Enquanto ele era temido, respeitado pelo poder, pelas posses que tinha, ele ficava lá. Tinha. Mas na hora que incomodou, tinha algo que não estava legal. O que acontece nesse momento que Jesus se dirige a ele? E opa, eu ainda tenho chance. Eu ainda posso melhorar. E todos nós temos essa chance, todos nós temos essa oportunidade de melhorar. Basta que façamos melhores escolhas. Basta que a gente consiga refletir sobre tudo o que acontece em nossa vida, que já aconteceu, observar as nossas tendências. Não é assim que a gente está aqui, a gente vive momentos, vive situações que a gente fica muito preocupado em saber o
quem eu fui, o que eu fiz, onde que eu errei, para tentar melhorar depois que a gente desperta para isso. Porque a gente aprende que melhorando eu evoluo, eu dou um passo para frente. E aí a gente fica buscando todas essas coisas. Então o que a gente tem que fazer? O que a gente busca fazer? Identificar as nossas tendências. Para que a gente possa identificar quem nós somos e o que nós fizemos. Nós estamos buscando as causas. A partir do efeito. Qual que é o efeito? Hoje eu sou pura e simplesmente o efeito de mim mesmo. O efeito de minhas escolhas. Zaqueu era um cobrador de imposto respeitado. E era efeito das escolhas que ele fez. Mas que em determinado momento o incomodou. Assim como nos incomoda hoje. E a gente quer entender as nossas tendências para buscar lá atrás os nossos erros, para tentar corrigi-los. E aí a gente tenta seguir adiante, sem ter que ser puxado para frente e para o lado. É aí que a gente começa a efetivamente evoluir e entender essa relação muito próxima de causa e efeito. É onde a gente se descobre, é onde a gente começa de fato a entender o que Sócrates trouxe. Conheça-te a ti mesmo. É a busca que nós fazemos por nós mesmos. Evolução. Evolução, ela acontece em várias etapas. Kardec trouxe isso para a gente, os espíritos trouxeram para a gente que existem são três classes, não, são três. Como? 3 ordens em 10 classes, não é isso? E a gente tem que passar em uma por uma. Em cada uma das classes que a gente vai passando, a gente vai vivendo oportunidades de fazermos escolhas que estão conforme aquele momento evolutivo. As escolhas que nós vamos fazer são as melhores que a gente pode fazer para estarmos aqui? Não sei. A gente só vai descobrir isso vivendo, fazendo as escolhas e vivendo e sofrendo às vezes, ou colhendo os frutos das escolhas que nós fizemos. Aí a gente começa a passar de uma classe para outra. Né? Mas, como somos envolvidos por nossas tendências, a gente pode continuar a fazer as mesmas escolhas equivocadas. E aí o que acontece conosco? A gente fica parado, estagnado. O espírito não retrograda. Não é isso que a gente já entendeu, já aprendemos aqui na doutrina? Não existe, a gente não sai. Eu não saio desta classe e venho para essa e depois eu volto para essa classe novamente. Né? Mas eu posso ainda fazer escolhas que ainda estão em sintonia com essa quantidade. Eu posso ter progredido, posso ter avançado, mas as minhas escolhas ainda estão em sintonia com
começa de cá, vai de baixo. Isso me faz com que eu fique estagnado. Não é? Agora, isso quer dizer que eu voltei atrás? Não. Se alguém não concordar, quiser trazer alguma coisa, ou quiser complementar, fiquem à vontade. Tá? Eu sou evoluo. Sim. O nome fala, né, que a gente fica parecendo que a gente tem que sofrer, né? Essa é a sensação e a ideia que a gente faz. Parece que a gente pode evoluir pelo amor. Sim. É porque a gente ainda é teimoso ainda. Uhum. A gente tem essa oportunidade sempre de evoluir pelo amor. Né? E aí, se a gente for ver assim, muitas vezes, principalmente se a gente for olhar com a mãe, às vezes ela fala algumas escolhas corretas porque ela ama. Então, aquele momento. E outros momentos que a gente, às vezes, escolhe o amor para evoluir. São raros, né? Mas eu acho que Sim, sem a gente sombra. tem essa certeza, pode ser da doce, né? Sem sombra de dúvida. Depois que a gente começa a entender de fato o que nós estamos fazendo aqui e as oportunidades que nos são dadas, aí sim nós temos subsídios, temos elementos que nos ajudam a fazer melhores escolhas. Né? Mas isso trouxe até uma ideia interessante, que é uma mãe ou um pai fazendo escolhas para os filhos. Não é possível, a partir por causa. Por causa deles. Não deixa de ser para eles. Porque se você faz uma escolha para você, mas em função deles, você acaba estando que você está fazendo uma escolha para eles, de alguma forma. Né? Mas quando a gente começa a fazer escolhas com essa visão de que eu estou escolhendo o que é melhor, fazer o que é melhor para o outro, mas quem vai fazer sou eu, né? Eu não estou fazendo escolha para mim. Eu não estou buscando a minha evolução. Não é uma questão simplesmente de amor pelo próximo, né? Enquanto pais, no meu entendimento, posso estar equivocado, tá, gente? Mas, no meu entendimento, enquanto pais, nós temos a obrigação de auxiliar os nossos filhos para que eles comecem e possam aprender a fazer as próprias escolhas. Dar a eles a orientação para que eles façam as próprias escolhas. Até uma certa idade, né, a gente sabe que até os 7 anos ainda não tem a formação, né, aqui já reencarnado, então tem muito auxílio da espiritualidade naquela criança. Dos 7 aos 14 começa a se manifestar as tendências daquele espírito encarnado, e daí para frente, de 14 aos 21, já começa a florescer mesmo as vontades e o aprendizado de tudo aquilo que ele recebeu, aquela criança recebeu de educação nesse período. Né? Então, nós temos como pais, mães, nós temos o papel e a obrigação, é uma missão que nos é dada, de orientar e guiar os nossos filhos. Fazer escolhas para que eles, sim, da nossa escolha, não sei. Talvez não seja. Não foi nesse sentido, não. Às vezes tem uma má tendência a ter, sei lá, uma má tendência para conversar. Então você iria cair. Aí, a partir do momento que você ama, independente de quem, você começa a pensar, não, eu não vou tomar essa atitude. Eu não vou fazer essa semana, não vou cair. Entendi. É como se fosse o amor para fazer escolhas corretas. Eu estou falando de mãe, porque mãe é um amor. Entendi. Eu levei para o outro lado de mãe, pai, casa do filho, mas eu entendi. É o amor de uma outra pessoa que te induz a fazer melhores escolhas. Sem sombra de dúvida. Aí a gente começa a entrar aqui na influenciação de coisas possíveis da nossa vida. Que é exatamente o que acontece o tempo todo. Que tem a influência direta na causa e efeito, que são as escolhas que a gente vai fazer. No momento que percebe que aquela pessoa, aquele espírito está seguindo um caminho que não é o melhor, que a gente percebe que ele não está fazendo bem para ele.
Nós temos a obrigação, sim, de orientar, de ajudar, de usar, sem interferir, sem privar a pessoa de decidir por si própria, né? Mas aí a gente consegue envolver as pessoas com amor, com carinho, com a boa orientação, com um ouvido sincero, um ombro amigo, um abraço gostoso. Com certeza, essa pessoa aumenta significativamente as chances dela melhorar as escolhas. Concordo? Agora eu entendi. E essa é de fato a nossa contribuição e é o que nós podemos fazer com o nosso irmão, com o próximo. Amar o próximo. A gente ama o próximo fazendo ajuda dessa forma, sem interferir nas suas escolhas, sem interferir no seu livre-arbítrio. Mostrando que, fazendo melhores escolhas, as consequências e os efeitos também serão bons. Né? E isso a gente tem que fazer, não só de conselhos ou de ações, mas do exemplo. Muito do exemplo. Porque, como diz o ditado, se conselho fosse bom, a gente cobrava. Não é assim? E muita gente fica por isso. Tanta gente. Porque o outro é fácil. Eu falar o que o outro tem que fazer é muito fácil. Eu pegar e fazer é mais complicado. É muito mais difícil. Agora, eu dar o exemplo, eu ver o exemplo, é ainda mais. Tem um caso aí que todo mundo conhece, eu acho que todo mundo conhece o tal de Jesus. Todo mundo carregou a cruz, sozinho, praticamente. Um exemplo. E que para a gente ainda é difícil seguir o exemplo dele. Ele fez uma escolha. Agora, vamos começar por esse exemplo que é interessante, e a gente continua na ideia da evolução. Jesus, um espírito de alguns bilhões de anos, que a gente não faz a menor ideia de quanto tempo, e não faz a menor diferença para a gente saber. Mas olha, eu sou um exemplo sensacional de eu vou acolhê-los e eu estarei junto de vocês. E ele veio, esteve conosco, viveu entre nós e como nós. Sofreu. São as dores da carne. E nos deu o exemplo. E no final ele vira: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aí a gente está aqui agora para tentar aprender a fazer. Fazer o quê? Melhores escolhas. Para quê? Para recebermos melhores resultados dessas escolhas. Para podermos colher os frutos bons da colheita, do plantio que fizemos. Não é? Eu acho que não tem exemplo, não tem outro que a gente possa usar como referência, que não seja ele. Podemos usar aqui vários e vários casos, várias e várias passagens, parábolas da Bíblia, do Evangelho, mas nenhum se compara a esse exemplo. E ele fez exemplo, inclusive, não só de viver a situação, viver a realidade, mas de fazer escolhas. Ele escolheu nos acolher. Foi dada a ele a missão e ele escolheu nos acolher. Ele escolheu vir. Vocês já imaginaram a dificuldade que não deve ter sido? O trabalho, dificuldade não, o trabalho que foi para ele poder encarnar aqui. E junto com ele, tantos outros espíritos que fizeram escolhas. Os apóstolos, seu primo, João Batista, que veio pouco antes dele, Maria, José. Tudo isso em prol de quê? Da nossa evolução, de nos ensinar o
que fazer para a gente poder evoluir. Que lá na frente Ele estaria nos esperando, continua até hoje nos esperando. Lá na frente, evolução. O que nos faz seguir adiante são os erros que nós cometemos. Infelizmente, ainda é a dor. Mas, como disse muito bem a Luísa aqui, nós conseguimos fazer este mesmo caminho, percorrer esse mesmo caminho, fazendo escolhas pelo amor. Amor a quem? Ao próximo. Ajudando a quem? Ao próximo. Mas peraí, mas ele não está fazendo nada por mim. Vai, muito mais do que a gente imagina. Ajudar o nosso irmão em dificuldade, o nosso irmão em dor, a gente faz muito mais por nós do que por ele. São escolhas de transformação. Evoluir é transformar, evoluir é mudar, evoluir é crescer, evoluir é melhorar. Então é a gente se transformar, fazendo escolhas para colher os frutos dessas escolhas. Né? Então, causa e efeito e evolução, causa e efeito, livre-arbítrio e reencarnação. Não tem como dissociar causa e efeito de nenhum dos princípios fundamentais. Nenhum deles. Todos eles, mas eles vão falar de livre-arbítrio, livre-arbítrio é só causa. Não! A gente vai falar dele em breve. Mas evoluir, escolher estar em uma das 10 classes, para atingir uma das 3 ordens, para chegar na primeira ordem. Esse é o caminho que a gente vai percorrer. Que é resultado das escolhas que fizermos. Não é assim? Vamos continuar daqui a pouquinho? Aí a gente dá uma pausa e a gente retoma a evolução, a gente debate, a gente discute aqui essas ideias que foram trazidas até agora e a gente continua no próximo parte. Até daqui a pouco.